Olá e bem-vindos! A nossa conversa de hoje é quase uma investigação, sabe? Uma investigação filosófica. Exato! O material que a gente tem aqui, um ensaio chamado Texto Colado, nos joga direto nas maiores questões que existem. O que somos nós e, claro, qual o nosso destino. E ele já começa com uma imagem muito forte. Fortíssima! A de que a filosofia é como a tela de Penélope. Isso. Sempre sendo tecida, desmanchada e refeita. Um trabalho que nunca acaba. Perfeito. Então a nossa missão aqui vai ser seguir as pistas desse ensaio para entender como ele mapeia o terreno do pensamento. Ele basicamente nos dá um guia dos suspeitos de sempre. Os grandes sistemas filosóficos. Isso. E tenta mostrar quais caminhos não levam a lugar nenhum e qual método ele acredita que pode finalmente nos levar a um conhecimento mais sólido. É uma jornada ambiciosa, então. Vamos começar pelo primeiro grande dilema que o texto apresenta. Vamos lá. O ponto de partida é uma encruzilhada. De um lado, a gente tem a abordagem do Descartes, que é basicamente, vamos duvidar de tudo, queimar todo o conhecimento herdado e começar do zero. Apenas com a própria razão. Exato. E olha, confesso que essa ideia de ruptura total, de limpar o terreno, tem uma força imensa, não é? Às vezes o peso da tradição parece mais uma âncora do que um alicerce. Sem dúvida. E o autor do nosso texto reconhece isso. Ele chama Descartes de o criador da filosofia moderna e, aplaude essa coragem. A gente precisa lembrar do contexto, né? Exatamente. Século XVII, a filosofia escolástica medieval já em declínio, o ceticismo em alta. O que Descartes fez foi um ato de emancipação. Ele disse, a autoridade final não é um texto antigo, é a razão humana. Foi uma revolução. Mas. Sempre tem um mas. Sempre. E aqui o mais é que o autor argumenta que o que foi coragem no século XVII seria vaidade hoje. Vaidade. Sim. Pensa bem, depois de gigantes como Locke, Leibniz, Kant, que construíram tanta coisa a partir da fundação cartesiana, simplesmente ignorar tudo isso seria um desperdício colossal. Ok, entendi o ponto. Então a proposta dele é mais sutil. Ele diz, e a frase é ótima, para que rejeitar verdades que sabemos, basta que as verifiquemos. Não se trata mais de demolir o prédio, mas de fazer uma inspeção estrutural rigorosa, viga por viga. Gosto da analogia. Em vez de uma demolição, uma auditoria. Mas aí surge outro problema. Se a gente vai auditar séculos de pensamento, por onde começar? É uma biblioteca infinita de teorias. Como organizar essa bagunça toda? É exatamente aí que entra a primeira grande ferramenta do nosso detetive. Ele propõe um sistema de classificação. Ele argumenta que, apesar da confusão de nomes e escolas, no fundo, toda a filosofia pode ser organizada em 4 grandes famílias de pensamento. Que seriam? O espiritualismo, o sensualismo, o ceticismo e o misticismo. E o mais interessante é que ele diz que isso não é uma invenção ocidental. São padrões universais do pensamento, que você encontra na Índia, na Grécia, em todo lugar. Espera aí. 4 caixinhas para toda a filosofia da humanidade são um pouco, sei lá, reducionista. Parece, né? Mas ele começa a justificar. E o mais curioso é como ele faz isso. Ele já começa eliminando um dos suspeitos. Ele diz que o ceticismo, na verdade, nem deveria estar na lista. E por quê? Essa é uma sacada genial do texto. Ele diz que o ceticismo não é um sistema, mas um componente de todos os sistemas. Como assim? Pensa assim, toda busca séria pelo conhecimento precisa de uma dose de dúvida, de um pé atrás, certo? O problema é quando a dúvida deixa de ser a ferramenta e vira o objetivo final. Ah, entendi. Quando o ceticismo se torna universal e sistemático? Exato. Quando ele nega a possibilidade de qualquer verdade, ele deixa de ser filosofia. E vira o quê? Nas palavras do autor, vira uma sofistariaria engenhosa, ou um jogo lógico do espírito. A analogia que ele usa é perfeita. O ceticismo radical é como o preto. O preto. Sim, o preto não é uma cor, é a ausência de todas as cores. Da mesma forma, o ceticismo absoluto
não é uma busca pela verdade. É a declaração de que a busca é inútil. Entendi. Então, o Sofistaria Enganosa é o autor dizendo que o ceticismo radical vira só um exercício de ganhar no argumento, né? De ser o mais esperto da sala, em vez de buscar respostas de verdade. Exatamente. E a gente vê muito isso hoje, não vê? Em discussões online, às vezes a meta não é encontrar um consenso, mas só desconstruir o argumento do outro. Totalmente. No fim, não se chega a lugar nenhum. Pois é, o objetivo, como diz o texto, é a verdade e não a negação da verdade. Com isso, o primeiro suspeito é descartado como um sistema autônomo. Ele é, no máximo, uma sombra. Certo, um suspeito a menos. Agora, o texto olha para outras duas abordagens que parecem bem diferentes, mas que ele também vai colocar na berlinda: o ecletismo e o misticismo. E olha, o ecletismo, essa ideia de pegar o melhor de cada sistema, sempre me pareceu a posição mais madura, mais sensata. Não ser dogmático, escolher o que funciona. Qual o problema com isso? O problema, segundo o texto, é sutil, mas é demolidor. O ecletismo parece um sistema, mas não é. Por quê? Para escolher o melhor de cada filosofia, você precisa de um critério, certo? Certo. Você precisa do que ele chama de uma pedra de toque, para saber o que é ouro e o que é cascalho. E no momento em que você define esse critério, você já não é mais um eclético puro. Esse seu critério já pertence a uma filosofia. Nossa, essa sacada me pegou de surpresa. É brilhante, né? Quer dizer que não dá para ser eclético do nada. É como dizer que vai montar o carro perfeito pegando peças de várias marcas. Você precisa de um projeto, um chassi, que já define se ele vai ser um esportivo ou um utilitário. E esse chassi Não é um ponto de partida. É uma atividade que já pressupõe um sistema. Entendi. É uma consequência, não uma causa. Precisamente. Ok. Entendi a crítica ao ecletismo, que é uma tentativa de ser talvez racional até demais. Mas o extremo oposto. Quando a gente meio que joga a toalha com a razão e apela para algo além. É aí que entra o misticismo, e o autor parece ter umas palavras bem duras para ele. Duríssimas. A análise que ele faz é quase psicológica. Ele diz que o misticismo surge do desespero. Ele usa a imagem de um enfermo que, sem esperança de cura, apela ao sobrenatural. Uau! É o que acontece quando a razão falha, e a alma, angustiada, busca refúgio na fé, na autoridade, numa revelação. O misticismo, para ele, é uma doutrina sentimental. Eu consigo entender o apelo. No entanto, quando a lógica e os fatos não dão conta de explicar o sofrimento ou o sentido da vida, é quase um instinto humano procurar em outro lugar, não? Sim, mas o autor faz uma distinção crucial aqui. Ele não nega que possam existir verdades dentro das doutrinas místicas. O que ele repudia e, categoricamente, é o método do misticismo como sendo filosófico. E por que não seria filosófico? Porque o método místico exige que você abandone a razão e a experiência como seus guias principais. E a crítica dele a isso é cortante. Condenar a razão e a experiência em favor da fé é pretender cegar-nos para que vejamos melhor. Nossa, que frase forte. Para ele, a filosofia, por definição, tem que ter a razão como seu tribunal final. Ponto. Uau! Então, depois dessa limpeza toda no campo, o que sobrou? O ceticismo foi rebaixado a um componente, o ecletismo a uma atividade secundária e o misticismo foi expulso do campo da filosofia. A nossa lista de suspeitos ficou bem mais curta. Ficou reduzida ao essencial. O texto nos diz que, no fim das contas, só existem dois grandes e legítimos sistemas filosóficos, o sensualismo e o espiritualismo. Apenas dois? E a razão pela qual eles são legítimas é crucial. Ambos buscam a verdade por meios naturais, usando os fatos e a experiência como base. São eles os verdadeiros blocos de construção do pensamento. Segundo o autor, o ceticismo e o misticismo só surgem como reações quando esses dois sistemas falham. Então chegamos ao grande confronto, a final do campeonato, sensualismo versus espiritualismo. E o texto já parece ter um lado que ele não gosta muito. Ele diz que o sensualismo é o mais exclusivo e está pejado de tristes consequências. Tristes consequências significa que, levado ao extremo, o sensualismo acaba por negar coisas que a gente considera fundamentais na experiência humana. Como o quê? Como a liberdade, o livre-arbítrio
e até a própria razão como uma faculdade independente. Se todo conhecimento vem só dos sentidos e a realidade é só material, tudo pode ser reduzido a um complexo jogo de estímulos e respostas. Vira um cenário bem sombrio mesmo. Se a gente é só um conjunto de reações químicas, sem liberdade ou razão autônoma, a ideia de moralidade, de escolha, perde todo sentido. Exatamente. No entanto, e isso mostra a honestidade intelectual do autor, ele não descarta o sensualismo por causa disso. Ah, não. Não. Ele diz que, se os fatos comprovassem isso, as consequências, por mais tristes que fossem, teriam que ser aceitas. O problema não é moral, é científico. Certo. O ponto crucial é, uma teoria que não consegue explicar todos os fatos da experiência humana ou é falsa, ou é, no mínimo, incompleta. O desafio para o sensualismo não é ser triste, é ser verdadeiro para a totalidade da nossa experiência. Ok, então depois de todo esse mapeamento, essa eliminação de suspeitos, essa definição dos dois finalistas, qual é a proposta? Para onde vamos agora? Qual o método que o autor defende para a gente sair desse impasse? O método proposto é, ao mesmo tempo, simples na sua formulação e extremamente exigente na prática. Comece sempre pelos fatos, todos eles. Não tente espremer a realidade para que ela caiba na sua teoria favorita. E aqui vem um ponto que eu achei fascinante. Sim, ele insiste que o filósofo não pode se dar ao luxo de ignorar fenômenos estranhos ou inexplicáveis. Ele cita sonhos, visões, o sonambulismo. Exato. Isso é surpreendente. Geralmente, a filosofia mais séria tende a varrer essas coisas para debaixo do tapete. Pois é. Mas este autor vê esses fenômenos não como anomalias, mas como pistas valiosas. Ele diz que eles sugerem a existência de um mundo puramente intelectual e leis que nós não conhecemos suficientemente. Então, ignorá-lo seria desonestidade intelectual. Exatamente. A regra é, se o fato existe, a teoria tem que dar conta dele. Isso me leva ao que parece ser o ponto culminante de todo o raciocínio dele. A ideia de uma unidade entre todas as ciências. Ele fala em harmonia, em um trabalho arquitetônico. O que ele quer dizer com isso? Essa é a conclusão mais poderosa. Ele defende que a filosofia tem o dever de ser a grande unificadora, de buscar a grande unidade de todas as ciências. Para ele, é um sinal claro de erro quando a psicologia diz uma coisa que contradiz a biologia. Ou quando a política que a gente defende entra em conflito com a nossa moral. Perfeito. A ciência não pode ser uma coleção de ilhas de conhecimento isoladas e contraditórias. Mas essa ideia de uma grande unidade das ciências, na prática, soa incrível, mas é realista? A física quântica e a sociologia, por exemplo, operam com lógicas tão diferentes. Como ele imagina que essa harmonia funcionaria? Essa é a pergunta de $1 milhão. O texto não dá uma resposta fácil, mas o que ele propõe é um ideal regulador, sabe? A harmonia não significa que a biologia vai ditar as regras da sociologia. Certo. Significa que as conclusões de uma não podem invalidar as premissas da outra. Se a sua teoria sociológica parte do pressuposto de que os seres humanos são infinitamente maleáveis, mas a biologia mostra limites claros, aí tem uma dissonância. Entendi. A ciência, para ele, é esse trabalho arquitetônico. Você decompõe a realidade para entendê-la, mas depois precisa compor de novo, para garantir que o projeto do edifício do conhecimento seja coerente. É com essa arma na mão, a busca pela coerência total, que ele se propõe a analisar o sensualismo, confrontando com os fatos da psicologia e da biologia. Que jornada! Percorremos um longo caminho aqui. Começamos com a dúvida de recomeçar do zero, passamos por uma classificação supercrítica dos sistemas de pensamento e terminamos com essa defesa poderosa da razão e da coerência como guias para a verdade. A mensagem final é um chamado a um trabalho intelectual de uma honestidade e um rigor imensos. Essa ideia de que todas as áreas do conhecimento devem conversar e estar em harmonia é um ideal belíssimo e, nossa, incrivelmente difícil. Sem dúvida. É uma rejeição clara tanto das respostas fáceis, baseadas só na fé, quanto da paralisia da dúvida, que não constrói nada. É um caminho do meio, mas um caminho extremamente exigente. E para encerrarmos, fica uma reflexão que o próprio texto nos inspira. O autor cita que a sentença divina que nos condenou a trabalhar para viver, condenou-nos também a pensar para saber.
Sim. A gente vive numa era de informação instantânea, de manchetes, de conclusões prontas. Diante de tudo que a gente discutiu, o que realmente significa hoje para cada um de nós fazer o trabalho árduo de pensar para saber?